Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar o seu domingo, que você possa comemorar em paz com a sua família e mais um vídeo para a gente expor as principais notícias do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Isto mesmo, meus amigos. Vamos falar muito aqui sobre a repercussão dessa festa do Felipe Coutinho. Após a festa, a trabalho agora, porque quarta-feira tem que pegar firme aí no batente. A gente tem um jogo contra o Atlético Goianiense, jogo que dá para ganhar, dá para a gente emendar a nossa quarta vitória consecutiva e chegar cada vez mais próximo à Libertadores das Américas. A gente vai falar aqui sobre a situação de saída de dois jogadores aqui do Vasco que está preocupando e que o Pedrinho vai ter que se desdobrar ali para tentar segurar. E a gente vai falar muito aqui sobre a situação envolvendo reforços. Tem muita situação para a gente poder falar. A gente vai atualizar a situação do Souza, do Alex Teixeira, do Emerson Rodrigues. Vamos falar bastante aqui sobre esse interesse aí do Vasco no Tolói. Vamos falar muito também sobre a situação do Von Bergar e a gente vai falar aqui sobre o Brian Rodrigues, perfeito? Eu peço a você, torcedor do Vasco, que não é inscrito aqui no nosso canal, que está nos conhecendo pela primeira vez, para você se inscrever, faça parte da nossa família. Deixe o seu joinha para que o nosso trabalho seja levado para uma quantidade maior de vascaínos e o sininho ativado para que você possa ter ciência todas as vezes que a gente for postar conteúdo. Meus amigos, é o seguinte, ontem foi aquela apresentação linda do Felipe Coutinho. Todos nós ficamos emocionados porque crianças, idosos, novamente felizes ali, colocando a camisa do Vasco da Gama na rua, certo? Mas agora vem um jogo do Vasco da Gama contra o Atlético Goianiense. Um jogo que acontece na próxima quarta-feira, lá no Antônio Ascioli, e é um jogo que dá para o Vasco da Gama ganhar, dá para o Vasco da Gama vencer. E a gente tem novidade no tocante a esse jogo aí. Porque o Payet está treinando normalmente, vai para campo, ou estará à disposição do nosso treinador Paiva. O seguinte, o Felipe Coutinho, tá? Por ele vai jogar, ele viaja. A tendência é que o Felipe Coutinho viaje. Por quê? A gente tem um jogo dia 17 contra o Atlético Goianiense, que é na quarta, e no dia 21 a gente pega em Minas Gerais o Galo, em BH. Então a tendência é que mesmo que o Coutinho não entre em campo, tá? O Coutinho tenha condições aí de viajar para já estar integrando o elenco do Vasco da Gama para o jogo aí contra o Galo. Mas a tendência é que ele fique ali à disposição do nosso treinador Paiva, tá? Só uma informação, o Atlético Goianiense ainda não venceu jogando em casa nesse campeonato. Perfeito? Vamos lá, pessoal, vamos dar sequência aqui. E lembrando que ontem, né, o Fluminense se complicou mais ainda porque o Cuiabá venceu o Bahia, certo? Mas o seguinte, vamos falar aqui sobre a situação do Souza e a situação envolvendo o Alex Teixeira. Por quê? O Souza e o Alex Teixeira terão condições de jogo, Laureano? A princípio, sim, porque o Vasco vai inscrevê-los no boletim informativo da CBF na segunda-feira, tá? O Vasco
vai inscrevê-los na segunda-feira, perfeito? Mas é o seguinte, tá? O Emerson Rodrigues já não terá condições, porque ele só vai ser inscrito na próxima quinta, tá? Então é o seguinte, a gente precisa ali de 48 horas antes, segunda-feira é o tempo limite, tá? É o tempo limite para fazer essa inscrição para o atleta ter condição de jogo para a próxima rodada aí, certo? Então, o Souza, né? E também o Alex Teixeira podem efetivamente, 48 horas antes do jogo, tá? Pode sim ainda ser relacionados. Bom, o Emerson Rodrigues, a gente aguarda a documentação dele para fazer o anúncio, mas o jogador já está aqui no Rio de Janeiro. O seguinte, pessoal, a gente tomou conhecimento aí, antes da gente falar da situação de reforço, a gente tem que tentar, pelo menos, manter. E o Piton é um jogador que desperta muito interesse de clubes europeus. A gente tomou conhecimento que o Girona veio com uma proposta, né? A proposta ainda não chegou para o Vasco, mas o Girona estaria disposto a colocar na mesa 7 milhões de dólares pelo Piton. A gente sabe que o Piton, né, ele é um atleta que tem dupla cidadania, né? Então o Girona quer levar aí o Piton, o grupo City, né, por 7 milhões de euros. Chegando essa proposta, gente, é muito difícil de segurar. É muito difícil. Porque assim, o Piton foi comprado por 3 milhões e meio, o Vasco teria ali 100% ali, 100% de lucro, né, nessa venda. Jogador que se valorizou bastante. E o melhor de tudo é saber que a 777 Park não vai botar a mão nesse dinheiro. E o seguinte, a mesma coisa é o nosso goleiro Léo Jardim, tá? O nosso goleiro Léo Jardim, ele tem propostas aí do Napoli, do Sport, para deixar o Vasco da Gama. Então vai ser difícil de segurar esses dois jogadores. Parabéns aí para o Pedrinho, porque o Pedrinho, hoje é dia 14, a janela abriu no dia 1º, então ele está segurando esses atletas aí já há 14 dias aí. Perfeito? Vamos falar aqui da situação de reforço agora, porque é o seguinte, a gente vai explicar aqui essa situação do Vombergar para a galera. Por quê? Ontem houve um relatório lá do canal Atenção Vascaínos, né, que o atleta estava até com uma passagem comprada aqui para o Rio de Janeiro. O fato do cara estar comprando uma passagem aqui para o Rio de Janeiro não significa dizer que ele está acertando com o Vasco. Mas fato é que houve sim uma proposta do Vasco pelo atleta Vombergar. Pegou muito surpresa, tá? Que o jogador está indo para o São Lourenço, está acertando com o São Lourenço, né? É mais ali a parte efetiva, porque é difícil acreditar que o São Lourenço, que não está nem entre as 5 equipes mais com potencial econômico na Argentina, possa ter cobrido proposta de clubes daqui do Brasil. Perfeito? Então, essa é a informação. Não vou nem colocar com fonte aqui, porque todo mundo já tem conhecimento dessa situação. Outra situação que a gente passa para vocês, para a gente poder explicar, é de Tolói, tá? Surgiu uma informação hoje, na parte da manhã, de dois empresários do Tolói, né? O André Castilho, dizendo que o Vasco não fez oferta pelo jogador. Mas eu posso garantir aqui que o nome está na mesa do Pedrinho e o Vasco tem interesse, sim, em contratar o jogador. O jogador tem vários empresários e, às vezes, o Vasco faz uma negociação diretamente com o Atalanta, que é o clube dele, tá? Mas, a título de conhecimento, um dos empresários dele, o André Castilho, disse hoje, na parte da manhã, que ele ainda não foi procurado pelo Vasco da Gama. Perfeito?
Agora, um excelente zagueiro que está em pauta, sim. O seguinte, sobre a situação do Brian Rodrigues aqui. A situação do Brian Rodrigues é muito simples. Se não colocar o Sforza na negociação, não sai parada. Não sai parada. Não sai negócio. Porque é o seguinte, eles estão dando trela para o Vasco porque eles querem o Sforza. E o Vasco teria que colocar mais 2 milhões, 2,5 milhões de dólares ali para fazer uma compensação. Então, uma engenharia financeira muito complexa aí para o Brian Rodrigues vir. O Corinthians teve a proposta recusada, né, uma proposta de 4,5 milhões. Só para passar para vocês, o Sforza, tá, ele está avaliado no mesmo valor que o Brian Rodrigues, tá? Então, é essa situação que a gente passa e fica a dica aqui para Pedrinho. O Von Bergar não deu certo, o Davidson tá louquinho para vir jogar no Vasco. Atenção aí, Pedrinho, nessa situação. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e que Deus possa abençoar o seu domingo. Valeu!